Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu peço que a igreja abra vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, e versículo 46, onde o tema fala o cego Bartimeu. Todos felizes com Jesus nesta noite? Que nós possamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração nesta noite. Quem está ligado no Espírito já sentiu a presença do Senhor e ele sabe que o Senhor está na casa. Então vamos ficar atentos à voz do Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos estar lendo para ganhar tempo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Nós fizemos menção agora, lemos a palavra do Senhor. Eu creio que uma palavra muito conhecida, uma palavra que todos nós aqui já ouvimos em algum momento ser ministrada. E aqui, diante dessa palavra, Jesus, ele vai até Jericó. Jesus, ele vai entrar em Jericó. Jericó, aquela cidade que no passado, por intermédio de Josué, de Jesus, ali foi uma cidade amaldiçoada, né? E a palavra do Senhor, ela é linda, porque mesmo onde é maldição, Deus, ele tem o poder de transformar em bênção, né? Então, assim, uma cidade que em outro momento era amaldiçoada, mas neste momento Jesus decide entrar ali em Jericó para realizar milagres. E a palavra do Senhor vai dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus. E ali os discípulos também estavam com Jesus entrando ali em Jericó. E aqui eu vejo nesse primeiro versículo que quando ficamos somente perto do caminho, temos uma vida de fracasso. Aqui no primeiro versículo, Jesus ele vai nos ensinar que aquele homem, o cego, ele estava à beira de um caminho. Um homem cego, um homem que estava ali mendigando, eu creio que já não fazia mais parte da sociedade, um homem esquecido, um homem que já não convivia mais com as pessoas. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amado, começa a clamar nesta noite, né? A palavra do Senhor já vai abrindo aqui. Agora imagina um homem que não conhece Jesus, que não anda com Jesus, que não conhece ainda os milagres do Senhor. Ele ouve falar de Jesus e ele vê uma oportunidade. Ele vê ali uma oportunidade dele ser curado. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, ele ouvia falar dos milagres que Jesus estava fazendo.
Ele ouvia falar que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que Jesus fez grandes milagres por onde ele passava. E ali, quando ele ouviu falar que Jesus ia entrar em Jericó, creio eu que ele ali ficou à beira do caminho, porque ele não fazia parte daquela multidão. Talvez entrou alguém nessa noite aqui, que ainda não faz parte da multidão do Senhor, que ainda não faz parte do corpo do Senhor, que talvez está como este cego, né? Como este cego, como que eu vou dizer? Talvez ainda está aí no mundo, ainda está adorando a Baal, talvez ainda não conheceu os milagres, talvez está vivendo uma vida miserável, talvez é uma enfermidade. Eu não sei o que você entrou nessa noite aqui precisando. Eu também não sei se talvez você entrou aqui como este cego Bartimeu. Este homem era cego, ele não enxergava nada. A palavra de Deus vai dizer que ele é cego desde nascença. Então, imagina alguém que chega diante do Senhor com a última esperança. E talvez você entrou aqui nesta noite e a tua última esperança seja o Senhor. Então não perca em momento nenhum momento deste culto. Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite, de você abrir a tua boca e clamar, e colocar diante do Senhor o teu problema, a tua situação, a tua dificuldade. E aqui vai dizer no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas das vezes, amado, a multidão ela quer nos calar. Quantas das vezes a multidão ela quer nos paralisar. E o interessante é que quando eu olho nesse versículo, a multidão que queria calar este cego, não era uma multidão que estava lá fora. Não era uma multidão que não conhecia Jesus. Era uma multidão que estava com Jesus. Era uma multidão que seguia Jesus. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e muitas das vezes as pessoas querem nos parar de qualquer jeito. Elas querem calar muitas das vezes a nossa voz. Quantas das vezes o irmão que muitas das vezes está na casa do Senhor, amado, eu quero falar algo, porque é algo que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Deus fala para mim nesta noite, que muitas das vezes as pessoas estão na casa do Senhor, são crentes, conhecem o Senhor, mas estão desconvertidos. Porque já não ora, já não busca, já não lê a palavra, já não tem sede, intimidade para com o Senhor. Muitas das vezes está vindo na igreja somente por religiosidade, somente para mostrar para o pastor, para alguém, para o líder. E eu quero te falar nesta noite, abra a tua boca, começa a clamar ao Senhor nesta noite, porque Deus ele quer trazer visão para a tua vida. Nesta noite, o Senhor quer te dar de novo visão. Deus ele quer abrir a tua visão espiritual. Que por muitas das vezes, na tua trajetória, no decorrer do teu caminho, muitas das vezes a luta, as pedradas, as dificuldades, as feridas que vão sendo abertas, muitas das vezes, ela vai nos minando as nossas forças. E muitas das vezes, tem muito crente orgulhoso, que não quer mais clamar, não quer mais confessar: Senhor, eu estou assim, mas eu preciso que o Senhor venha me restaurar. Senhor, a minha casa está desse jeito. Senhor, o meu casamento está indo mal. Senhor, o meu filho está nas drogas. Muitas das vezes, amado, nós estamos cheios de ego, que achamos e mostramos para as pessoas que não precisamos mais de socorro. E eu quero te falar, nós somos um só corpo. A igreja é um só corpo. Se um dedinho, se um pezinho, se uma orelha deste corpo estiver doendo, estiver ferido, machucado, cabe a todos nós se reunir e cuidar desta ferida. E muitas das vezes as pessoas estão entrando na casa do Senhor, estão machucados, estão feridos, estão sem forças, e muitas das vezes não pedem socorro. E aí muitas das vezes acha que
Quem está aqui na frente da obra, os pastores, eles têm bola de cristal para adivinhar o que você tem passado. Então, amado, que nessa noite você não tenha vergonha de expor o teu problema, a tua dor, porque aquele homem, ele estava numa situação de mendigar, ele estava numa situação de desprezo, onde aquela multidão não queria ele ali do lado. Agora imagina uma multidão que vê um cego, que vê alguém que está mendigando pão, em vez de abraçar, em vez de acolher e dizer, chega para cá que nós conhecemos um Jesus que vai mudar a tua história. Agora imagina que esta multidão agora quer calar o clamor daquele cego. E eu quero falar para você nesta noite, não deixa ninguém calar a tua adoração. Não deixa ninguém calar a tua voz. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ana ela clamava, Ana ela adorava no templo. E foi através da adoração de Ana que foi gerada uma promessa, que foi gerado um milagre dela. Então vai através de você entrar neste lugar, vai ser através do teu clamor e da tua adoração que Deus ele vai gerar o teu milagre. Aí a gente vai lá para Paulo e Silas. Eles estão presos ali no cárcere. E um olha para o outro e diz assim, o que nós vamos fazer? E eles começam ali uma conversa entre eles. Um está ferido, está machucado, não quer adorar, mas o outro começa a dizer, vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. E quando eles começam a adorar, algo grande aconteceu naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que aquelas correntes foram quebradas, que o cárcere foi aberto. E quantas das vezes você não entende que se você entrar na casa do Senhor e começar a adorar e engrandecer o Senhor, Deus vai quebrar a corrente lá na tua casa. Deus vai libertar a tua família. Deus vai resgatar os teus dos cativeiros. E muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor e fechamos a boca. Achamos que tem um Senhor que tem que dar algo para nós. Ei, eu quero te falar. Se você estiver na presença do Senhor, Ele é Deus. Se você sair, Ele vai permanecer sendo Deus. Quem precisa do Senhor é você. E Ele tem prazer de abençoar a minha e a tua casa. Eu quero falar para você, amado, que nós temos que ser ousados. Muitas das vezes a gente entra na casa do Senhor e aquele irmão que está ali do nosso lado já está morto espiritual. Aí se a gente dá um glória mais alto, se a gente pula, se a gente entra no mistério, muitas das vezes quem está morto espiritual vai começar a dizer, para que tudo isso? Mas eu quero te falar nesta noite que quem adora, quem rasga as vestes diante do Senhor, quem abre o coração, é porque sabe de onde Deus tirou. É porque sabe o poder que Deus tem para fazer para mudar a história. É porque sabe o quanto precisa do socorro do Senhor. Então não julga quando o teu irmão estiver adorando. Abre a tua boca e adora também. Porque se tu ficar de boca fechada, tu vai sair do mesmo jeito. Ou talvez pior. Então, amado, nós precisamos aprender que existem momentos da nossa vida que vai se levantar oposição. E quando se levanta oposição, não é quem está longe, não, é quem está perto. Porque quem está longe não vai te barrar, não vai te paralisar. Alguém estranho, se falar algo para você, não vai te machucar. Mas se quem está perto, amado, de quem você não espera, se falar vai machucar. Mas que você possa entender que toda oposição, quando eu e você estamos sendo forjados, quando eu e você estamos sendo ensinados, disciplinados pelo Senhor, é para que eu e você chegue no propósito que o Senhor quer. E às vezes a gente não entendemos. Eu costumo falar que deserto é escola de crente. Aí nós vemos o próprio Jesus, sai das águas, termina de se batizar e é levado pelo Espírito para o deserto. E aí nós vemos eu e você que somos homens de carne,
somos pecadores. Se Jesus todo santo precisou ser tentado, precisou passar pelo deserto para poder ele viver a trajetória dele na terra. Por que que você acha que eu e você vamos viver a nossa trajetória aqui na terra e não vamos ser testados? Amado, eu e você vamos sim. Só que quando eu e você entramos no processo e entendemos que ali é passageiro, é momento de aprender com o Senhor. Enquanto mais você abre o teu coração para aprender mais rápido, é o momento que você sai mais rápido do deserto. Aquele povo era para ficar 40 dias. Eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque eles foram murmurar. Então, amado, entenda que tudo que eu e você passar na nossa trajetória vai ser para crescimento espiritual meu e da tua vida. E ali aqueles discípulos, aquela multidão, eles quiseram calar a voz daquele homem. E aqui, no 48 diz, muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem, e então chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora o interessante é que a mesma multidão que mandou calar, aquela mesma multidão que quis impedir dele clamar, foi a multidão que teve que ir diante dele e dizer, levanta-te, que ele te chama. Então, amado, você talvez não entende o cenário que você está vivendo, mas eu quero te falar que é aquela mesma oposição, aqueles que não acreditaram em você, aqueles que não acreditaram na tua história, aqueles que não acreditaram que o que Deus ia fazer no meio da tua família, é a mesma oposição que vai ter que vir, e dizer, eu não sei o que o mestre viu em você, porque eu creio que eles falaram isso. Não sei o que Deus viu no cego, mas Deus está chamando. Manda ele vir. Então é isso, amado. A mesma oposição que um dia não te apoiar, é a mesma oposição que um dia vai ter que ver que Deus é na tua vida. Que Deus é na tua história. Que Deus ele vai transformar a tua casa e a tua família. E eu quero falar que o segredo é adorar. O segredo é adorar. Porque eu usei essa arma durante anos, amado. E é coisa linda quando você confunde o diabo com a tua adoração. É coisa linda quando você está machucado, ferido, está arrebentado. Mas você entra, pega as tuas dores, as tuas feridas e deixa lá fora e entra para adorar. Porque você entende que só Deus pode curar a minha e a tua dor. Só Deus tem remédio para a minha e a tua ferida. Só Deus ele pode transformar a minha e a tua casa. Então coisa linda é quando o diabo ele se levanta de todos os lados e ele começa a observar e diz, meu Deus, eu não consigo derrubar ela. Eu já tentei de todos os lados, já cerquei todos os lados. Então Deus ele se alegra quando ele vê você toda machucada, toda ferida, sem forças alguma, mas você está prostrada, você está adorando. Porque eu falo para você que mesmo quando você não tem palavras, o Espírito Santo de Deus, ele vai e leva o teu pensamento, as tuas lágrimas, ele intercede por mim e por você. Aleluia. Teve momentos que eu cheguei no meu limite que eu falava, Senhor, eu não tenho mais como fazer esta oração. Eu vou falar mais o quê, Senhor? São anos fazendo a mesma adoração, a mesma oração. Mas mesmo assim, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Eis-me aqui diante do Senhor. Mesmo que seja só as minhas lágrimas, eu vou derramar diante do Senhor. E eu quero te falar que eu ajoelhava, só chorava. Mas quando eu levantava renovada, cheia da presença do Senhor. Porque Deus, ele não despede um coração contrito. Você pode não ter palavras.
Mas se você está com o teu coração sincero diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai interceder por mim, pela tua vida. Então, amado, o segredo é adorar. O segredo é entrar na presença do Senhor e clamar. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Você acha que Jesus foi até aquela cidade para quê? Jesus já tinha uma hora marcada com aquele homem. Assim como Deus, Ele já tem uma hora marcada com a minha, a tua vida. Deus, Ele tem uma hora marcada para chamar pelo teu nome. Vai chegar o momento de Deus chamar pelo teu nome. Vai chegar a tua vez. Mas enquanto não chega, amado, continua adorando. Continua clamando. E o interessante que aqui no 49, e Jesus, aqui eu já li, Jesus mandou parando no 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa na vida daquele homem significava ali uma autorização para ele pedir esmola ali na cidade. Aquela capa representava um sinal de humilhação, um sinal que ele era dependente de mendigar para alguém o pão. E talvez eu não sei, amado, o que é a capa para você. Muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor e tem algo nas nossas vidas que ainda precisa ser tirado. Tem algo dentro de nós que ainda precisa ser arrancado. E talvez seja a capa que o Senhor pede para que eu nesta noite tire. Porque olha para você ver. Este homem nem conhecia o Jesus ainda. Mas ele tinha certeza e convicção que na hora que ele encontrasse Jesus, a vida dele iria mudar. E quando ele arranca esta capa, eu vejo ele dizendo: eu não preciso mais de você, capa. Eu não preciso mais da tua proteção para mendigar. Eu não preciso mais do homem. Porque quem chegou na minha vida hoje vai mudar a minha história. Então eu vejo um homem que tem fé e certeza para saber que a vida dele vai ser mudada a partir daquele encontro. E muitas das vezes eu e você estamos 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. E às vezes nós estamos com tantas capas. Tantas capas, amado. E muitas das vezes o que está nos impedindo de avançar o que o Senhor tem para mim, para a tua vida. Talvez seja a capa do eu. Talvez seja a capa do orgulho. Talvez a capa da enfermidade. Talvez seja uma capa que talvez representa este homem. Ele não tinha ali nenhum pão para comer. Talvez essa capa pode simbolizar alguém que está passando por necessidade e não está trabalhando. Talvez esta capa pode ser o teu casamento que está sendo destruído. Eu não sei qual é a capa que está minando as tuas forças e que está impedindo de você avançar na presença do Senhor. Mas eu te convido nesta noite, arranca a capa, tira esta capa, fala para Satanás que você não depende mais de nada dele, que você é completamente dependente do Senhor. E que você chegou num lugar onde a sua história vai ser mudada, vai ser transformada. Porque muitas das vezes, amado, nós conhecemos Jesus, andamos com Ele, sabemos do milagre que Ele pode fazer, mas muitas das vezes não estamos recebendo as nossas bênçãos, porque não estamos posicionados. Se você soubesse o poder da oração, o poder do clamor, você estaria todo o tempo quando entrasse por estas portas, clamando e adorando ao Senhor sem cessar. Se você entendesse
Que quando você adora, você saqueia o inferno com o teu louvor, com a tua adoração. Paulo e Silas foram correntes quebradas. Imagina um lugar onde estava tudo preso com cadeado. Imagina a força dessa adoração para sair quebrando todos os cadeados que aprisionavam aquele povo. Então Deus, nesta noite, Ele quer mudar o cativeiro do povo de Deus. Nesta noite, Deus quer mudar a história da tua família. Eu quero falar para você que se tiver de um posicionado na família, Satanás não tem poder de tocar. Satanás, ele pode até se levantar, mas por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que voltar. Porque, amado, ainda que esteja dando legalidade, ainda que algum dos nossos esteja dando legalidade para Satanás atuar na vida deles, se tiver alguém posicionado e dizendo, na minha casa tu não tem poder de tocar, Deus, Ele tem poder de mudar a história. Se você soubesse o tamanho do poder que tem a tua oração de mãe, o poder da tua intercessão. Ontem nós tivemos um estudo aqui, maravilhoso. E aí a gente olha, Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque o povo não quer mais clamar. O povo não quer se colocar na brecha. O povo não quer mais pagar preço para alcançar as bênçãos. Ele quer as bênçãos, mas ele não quer um abençoador. Não quer compromisso com o Senhor. E muitas das vezes se acha no direito de colocar Deus na parede. De achar que Deus tem obrigação de fazer algo pela vida, pela casa, pela história. Deus precisa de um dentro da casa para poder lhe usar, para poder tampar as brechas, para poder eu e você alcançar aquilo que já foi determinado. Amado, eu quero falar algo. As bênçãos do Senhor já foram liberadas sobre a minha e a tua vida. Só que eu quero te falar, Satanás, ele vai lutar e fazer de tudo para não se concretizar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele fez um jejum de 21 dias. E no primeiro dia que ele se colocou diante do Senhor, ele mandou a resposta. Só que os anjos, só que os demônios, as potestades impediram dos anjos passar com a vitória. Agora você imagina, se um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que tinha intimidade, um homem que não se contaminava com os manjares do mundo, um homem que temia o Senhor, se os demônios ainda quiseram parar a bênção dele, que não dava motivo para Satanás atuar, agora imagina quando a gente dá legalidade. Agora imagina como é difícil essa bênção chegar na minha e na tua mão se eu e você não estiver na posição que Daniel estava. Aí a gente começa a demorar a bênção chegar, a gente começa a culpar todo mundo. A gente começa a dizer que a igreja está isso. Ó, eu vou falar algo para você. Quando a pessoa está morrendo espiritual, ela vê defeito em tudo. Ela só não consegue enxergar que ela está morrendo. Ela só não consegue enxergar que é ela que precisa do socorro. E já foi falado aqui nesta noite. Começa a dizer que o louvor não foi com nada, que a pregação não foi com nada. Como assim? A pregação não foi com nada se é a palavra santa do Senhor? Se é o Espírito Santo de Deus que está ministrando a palavra? Então, amado, eu quero te dizer, muitas das vezes eu e você estamos sofrendo e perecendo por causa da nossa boca, por causa dos nossos lábios, por causa da arrogância, do eu, de não querer dizer, Senhor, eu estou assim, ó. Senhor, eu estou na tua casa, mas eu estou desviado. Eu já não sinto mais a tua presença. Então é momento. Existem momentos que eu e você temos que ser transparente com o Senhor. Eu e você precisamos confessar para o Senhor. Jesus, ele sabia que aquele homem era cego.
que aquele homem estava mendigando na beira do caminho. Só que ele veio aqui, ó, no versículo, aqui no 51. Aqui no 51, e Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visão. E o Senhor, nesta noite, ele faz uma pergunta para mim e para você. Igreja, o que tu queres que eu te faça? E aquele cego, ele poderia ter falado para o Senhor: eu quero comer, eu estou com fome. Eu quero umas vestes novas, porque eu estou com essa capa aqui, ó. Só tenho esta roupa aqui, Senhor. Me dá um sapato. Ele podia ter pedido outras coisas que ele iria alcançar. Mas eu creio que quando Jesus faz aquela pergunta para aquele cego, é porque Deus ele só trabalha na concordância. Jesus ele não vai trabalhar onde não há concordância. E eu te provo que todas as vezes que ele foi executar um milagre na Bíblia, ele faz a pergunta para quem vai receber: o que tu queres que eu te faça? Porque se a pessoa não responder: eu quero ser curado, eu quero ser livre, eu quero ser restaurado, Jesus ele não faz. Porque quem entra na tua casa sem pedir educação é Satanás. Jesus ele só entra quando ele é convidado. Quando ele é convidado de honra. Quando você abre o teu coração e fala: Senhor, entra na minha casa, muda a minha história, muda a minha família, transforma a minha vida. E eu creio que quando Deus pergunta para aquele cego, ele quer ouvir da boca daquele cego o que ele quer. E olha o que ele responde. Ele responde Jesus. E Jesus lhe disse, não, aqui ele diz, e falando disse: que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. Ele pediu para que ele pudesse enxergar. Porque ele entendia que se os olhos dele fossem abertos e ele conseguisse enxergar, ele conseguiria conquistar tudo aquilo que faltava à vida dele. Ele ia conseguir trabalhar. Ele ia conseguir ter uma família. Ele ia sair da situação de mendigar. Ele ia sair da situação de ser ali desprezado pela sociedade. E talvez o que está faltando para mim e para você nesta noite é pedir para o Senhor: Senhor, que eu venha ver, que eu venha enxergar. Que muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos morrendo espiritualmente. E não pedimos para o Senhor abrir a nossa visão. Então nesta noite o Senhor ele quer abrir a visão de crente. Nesta noite o Senhor quer ampliar a visão espiritual que em outra hora você fazia com amor às coisas do Senhor e talvez no meio da caminhada você parou de enxergar isso. Então que você nesta noite, amado, se coloca diante do Senhor, rasga o teu coração nesta noite e fala para o Senhor que você quer voltar a enxergar os milagres, que você quer voltar a enxergar a promessa do Senhor, que você quer voltar o primeiro amor, quando você fazia as coisas para o Senhor, com muito amor. Então que nesta noite você possa refletir, qual é a capa que você vai ter que arrancar nesta noite, para que você possa vir de encontro ao Senhor, e Ele curar e alcançar a tua família, a tua casa. E aqui o Senhor fala: vai, que a tua fé te salvou. É muito lindo. Para todos que Deus curava, Deus falava: vai, que a tua fé te salvou. Então, de novo, está aqui Jesus falando através da palavra dele. É pela fé que você vai ser salvo. É pela fé que a tua família vai ser restaurada. É pela fé que você vai alcançar as maravilhas do Senhor. É pela fé que tu vai fazer a obra do Senhor. É pela fé, amado. Se eu e você ficar olhando para nossas limitações, eu e você somos seres humanos. Quando Jesus veio aqui na terra, em forma de homem, ele veio justamente mostrar para mim e para você que não seria fácil. Aí tem gente achando que só vir para a presença do Senhor está tudo certo, que já ganhou a salvação. Não, amado. A salvação é tomada à força.
Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para você perder a tua salvação no meio do caminho. Aquele homem, quando ele foi curado ali, ele começou a andar com a multidão. Ele foi para o meio do caminho. Ele foi para o caminho que se chama Jesus. Então, muitas das vezes, eu e você estamos no meio do caminho. E eu quero te falar que não adianta você estar apenas no meio do caminho. Se você não estiver no caminho que se chama Jesus, nada vai acontecer. Porque eu te falo por testemunho de vida. No momento que eu quis ficar com um pé na igreja e o outro lá fora, sem entender do que Deus tinha para a minha vida, Deus permitiu eu ter dengue. E eu quase morro quando eu tive dengue. Eu cheguei a ser internada mais de uma semana lá em Barueri. E naquele momento, Deus teve um encontro comigo naquele leito. E falou, ou você se lança na minha presença, ou você não vai viver mais aqui. Porque o que eu tenho para ti é obras maiores. E eu volto a dizer para você, escolhido não tem escolha. Escolhido é escolhido em ponto. E eu lembro que uma vez eu saí para o hospital carregada pelo meu esposo. E eu olhei para o Eduardo pequenininho. Naquele dia eu saí de casa se despedindo do meu filho. Que eu sabia que eu não ia voltar para casa. E eu saí daquele lugar. Eu chorava muito. Eu entrei ali no hospital carregada. Eles colocavam soro nos meus dois braços de tão desidratada que eu estava. E eles gritavam, dizendo que minhas plaquetas estavam baixas, eu ia morrer. E eu vi ali, eu me coloquei diante do Senhor e eu falei, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, se eu levantar desse leito para criar o meu filho, eu vou me lançar nos teus braços, na tua presença. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu não vou voltar mais para trás, Senhor. Então, muitas das vezes, o Senhor vai fazer assim comigo e com você, amado. E todas as vezes que por ferida, machucada, eu quis olhar para trás, Deus falava, lembra do que eu fiz com você lá atrás. Se sair da minha presença, não vai viver. Eu trato e levo, mas eu não te perdo para o mundo. Então, cuidado, amado, como você tem brincado com o Senhor. Cuidado como você tem entrado na presença, no Santo do Santo. Porque o Senhor, Ele é santo. Não dá para agradar dois deuses. Ou você agrada o Senhor ou você agrada Baal. E eu quero te falar que este mês agora é mês que muitos vão adorar Baal. Então é momento de você se colocar na brecha pela tua casa e pela tua família, para que Deus possa dar livramento aos teus. Então nesta noite, só você que foi tocado por esta palavra, só você que sentiu que esta palavra falou ao teu coração. Se você não conhece o Senhor, se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor, que você possa hoje, nesta noite, confessar o Senhor, porque Ele é o único salvador da tua vida. Talvez amanhã pode ser muito tarde, talvez amanhã não dê mais tempo. Então que nesta noite você possa confessar para o Senhor que você quer verdadeiramente viver o novo na presença dEle. E eu quero estar chamando o grupo de louvor para estar adorando ao Senhor. E eu quero convidar você que se sentiu tocado por essa palavra, que acha que por algum momento você parou no meio do caminho, que por algum momento você deixou de adorar, você perdeu a adoração. Só você que se sentiu que esta palavra falou ao teu coração. Vem aqui na frente, nós estamos com os nossos pastores. Eles vão orar pela tua vida. E eles vão profetizar sobre a tua vida algo novo. E você vai ser alcançado pelo Senhor. Então vamos se colocar de pé nesta noite. Vamos adorar o nome do Senhor. Amado, eu quero falar para você. Não tenha vergonha. Aquele homem não teve vergonha de expor a situação dele. E às vezes, muitas vezes, nós estamos na presença do Senhor e estamos com vergonha de expor a nossa dor, de expor
a nossa dificuldade na presença do Senhor. E Deus, nesta noite, Ele quer mudar a minha e a tua história. Deus, nesta noite, Ele quer mudar a minha e a tua casa.